partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Wilton. Bom dia, Ailton. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Wilton. Bom dia, Ailton. Bom dia, Valquíria. Um bom dia a todos. Um ótimo domingo. E estamos começando mais um programa Caminho da Luz, do Grupo Espírita Meimei. E lembrando aos amigos ouvintes que estamos com algumas novidades no programa Caminho da Luz. Temos o Instagram com o endereço @programa Caminho da. Também podem nos encontrar no YouTube. Basta procurar pelo nosso canal. E para finalizar, temos o nosso telefone de WhatsApp para envio de perguntas. O telefone é, anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Estudando o Espiritismo. Meus queridos ouvintes, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje falaremos da questão de número 322, onde Kardec questiona os imortais. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E a espiritualidade superior responde: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. E ainda dentro dessa questão é perguntado: mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E logo vem a resposta: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E ainda tem mais uma pergunta dentro da questão: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem torná-los visíveis? E logo vem a resposta: sob a que tinham quando encarnados. Vamos agora aos comentários da coleção Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito de Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia e editada pela editora espírita Fonte Viva. Comenta Miramês: a comemoração do dia dos chamados mortos sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encarnados que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Os pensamentos dos familiares e amigos cortam espaço em busca dos seus queridos e eles os atendem. As ondas mentais são como que chamados, são busca da forma conforme se encontra registrado no próprio Evangelho de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Os espíritos superiores os atendem sempre com o objetivo de ajudá-los, transmitindo para seus familiares ideias de renovação, pensamentos superiores de trabalho e de caridade. Quantas vezes presenciamos famílias que antes gastavam altas somas levando flores caríssimas em forma de coroas bem cuidadas. E depois passaram a ajudar os pobres com alimentos e roupas com o dinheiro que iriam gastar no dia de finados. Isso aconteceu certamente por inspiração dos espíritos elevados. Acreditamos que a colocação de flores nos túmulos é uma manifestação de carinho e de amor para com os que partiram. No entanto, como se vive em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e de instrução está generalizada, esse dinheiro gasto sem maior importância pode ser transformado em ajuda para os que se encontram na carne. Amigos ouvintes, o Espírito Miramês continua sua reflexão dizendo: verdadeira fortuna é gasto no mundo todo em flores que no outro dia não existem mais.
O próprio tempo, os ventos e o sol não aprovam os atos dos homens, destruindo com rapidez as variadas flores que ornamentavam as sepulturas. A maioria dos homens não sabe usar a economia da vida. Quando o Evangelho for vivido em todas as nações, desaparecerão da face da terra a miséria, a peste e a fome, a falta de teto e de roupa. A humanidade começará a viver no paraíso tão decantado pelos profetas de todas as épocas da humanidade. Os espíritos elevados não rendem culto aos restos mortais. Quando os deixam, agradecem a natureza e partem para outras etapas da vida, onde podem ser mais úteis às belezas imortais da própria existência. Somente os espíritos inferiores permanecem junto aos familiares, semi-inconscientes, às vezes prejudicando seus ex-companheiros. Caros amigos, respeitando a opinião de todos no que diz respeito ao gasto com flores, dizemos que o espírito, no momento do desencarne, fica como que atordoado pela passagem do mundo material para o mundo espiritual. E uma prece dirigida a ele com sinceridade e amor irá ajudar mais do que uma montanha de flores. Procuremos estudar e colocar o conhecimento do Evangelho em ação na nossa vida cotidiana. Assim, quando formos chamados pela providência divina, possamos ir com a consciência tranquila do dever cumprido. O espírito que atingiu um determinado grau de perfeição, despojado que se encontra das vaidades terrenas, compreende a inutilidade dos funerais pomposos, que servem mais aos que ficam do que aos que partiram. Então, pessoal, para finalizarmos aqui a interpretação de Miramês, ele diz o seguinte: para orar pelos que partiram, para executar esse gesto de amor, podemos estar onde quer que seja, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca daqueles que merecem o seu amor. A súplica não deve ser feita somente no dia dos finados. Façamo-la todos os dias, que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto aquela que ora, quanto a que recebe essas bênçãos de luz. No dia de finados, certamente que se reúne com o maior número de espíritos pelo maior número de encarnados, buscando-os pelos pensamentos, e os espíritos esclarecidos atendem, como já falamos, para ajudá-los no que diz respeito aos seus ideais de amor. Se os homens tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir a multidão de desencarnados que acompanham os encarnados todos os dias, nos lares, nas ruas, nos serviços, no lazer e em toda parte, ficariam desajustados emocionalmente. A quantidade é muito maior do que se pensa ser e não precisaríamos ir aos cemitérios adorar ou lembrar dos nossos mortos, que estão mais vivos do que nunca. Mas os tempos estão chegando e a realidade se apresentando como o sol, de maneira que o intercâmbio entre os dois mundos passará a ser fato comum entre todas as criaturas. Os espíritos se encontram todos os dias nos lares, ajudando os familiares a pensar, a sentir a vida dentro das leis de Deus. Falta somente os homens fazerem a sua parte, criando um ambiente para que tais comunicações fiquem mais visíveis, sem sofrerem a influência da ignorância. E a doutrina dos espíritos vem ajudar os seres humanos a compreenderem essa verdade, que cada vez mais se encontra visível no mundo. E comentando, né, pessoal, esse último trecho da reflexão de Miramês, conforme ele mesmo fala, o Espiritismo ele vem para nos transparecer, para nos informar dessa realidade, da continuidade da existência da vida. O dia de finados, que é um dia em 365 do ano, destinado especialmente a relembrar os mortos, é um dia que em sua história, em sua gênese, em seu início, ele foi dado em uma época que tinha essa necessidade de celebração de apenas pelo menos um dia por ano. A sua cultura, obviamente, como a Ailton disse, tem todo um respeito nosso. A gente não vem aqui para questionar ou para julgar nenhuma cultura, nenhum hábito, nenhuma formalidade. A gente vem aqui trazer a visão que o Espiritismo nos oferece, que é a imortalidade da alma. Dia de finados, senão se celebra a morte do corpo físico, em resumo, porque o espírito continua mais vivo do que nunca, né? Então, cada caso é um caso, cada situação particular é uma situação própria.
Então é interessantíssimo estudar esse tema, estudar como se comporta o espírito após a sua desencarnação, né? Porque cada pessoa, cada espírito, a gente não tem condição de definir como ele se encontra no plano espiritual, porque vai depender muito dele mesmo, da vida em que ele levou. Mas só de conhecermos e sabermos que a vida continua e que ali na nossa frente, naquela cerimônia que a gente tem do velório, nesse dia de finados, é senão uma data, um momento de encerramento, que o nosso setor psicológico ele precisa dele, do velório. Muitas vezes o setor psicológico, a psique humana, ele precisa desse instante de encerramento para que a pessoa assimile a ideia de que realmente aquela outra pessoa desencarnou. Então tem muita coisa a ser estudada e a gente recomenda, né, a leitura do Livro dos Espíritos e está continuando a refletir sobre esse tema. Estudando o Evangelho. Querido ouvinte, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, no item 31, com o título Proveito dos Sofrimentos para Outrem. E nesse item é feita a seguinte pergunta a São Luís, no ano de 1860, em Paris. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? E São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem ao bem-estar material do próximo. E moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Para iniciarmos as reflexões dessa pergunta e resposta, né, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria refletir aqui sobre duas palavras desse texto da pergunta e resposta que a Valquíria leu para a gente. A primeira é submissão a Deus. A gente, mesmo estudando o Espiritismo, sendo um suco, vamos pensar naquele suco tangue ali, né, que a gente faz e coloca 1 litro de água. O Espiritismo ele tem a mesma função da água, como se o cristianismo fosse o suco tangue. Quando se adiciona mais água no suco, é para ele ficar mais ralo, para que tenha mais sabor, para que, né, fique mais fácil de se beber. Então o que acontece? Quando a gente lê as coisas, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, é necessário que a gente interprete, né? E essa palavra submissão à vontade de Deus, se a gente lê sem interpretar, dá a sensação de escravidão. E o significado não é esse. Por exemplo, vamos falar de uma coisa muito básica. Nós, no planeta Terra, somos submissos à lei da gravidade. Não significa que a gente é escravo à lei da gravidade. A gente entende que a lei é uma realidade e a gente a respeita. Porque se a gente não a respeitar no sentido de compreensão, a gente se fere. Se a gente tentar quebrar a lei da gravidade sem utilizar a ciência, que é uma outra lei natural, a gente se machuca, né? Não adianta a gente tentar pular de uma árvore de 5 metros de altura e cair no chão sem se machucar, porque é uma coisa natural. Assim também com a lei de Deus, ou assim também com a vontade de Deus. Não é nada que é feito e criado para nos ferir, muito pelo contrário. E uma outra palavrinha que eu achei muito interessante se falar aqui é a resignação. Resignação é uma palavra que precisa ser muito estudada e principalmente muito pesquisada em espíritos e pessoas que já viveram no planeta Terra e conseguiram nos transmitir exemplos de resignação muito intensos, muito intensos. A gente conhece nomes como Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, Eurípides Barçanufo. Então a gente tem muitos nomes, muitos nomes que já viveram no planeta Terra, né, de espíritos que não são, né, eu nem citei a palavra Jesus, que já é um espírito
crístico, um espírito da maior envergadura que o planeta Terra já comportou, já teve como visita, mas que serve de inspiração para a gente. Para não estender, a gente vai começar e continuar com essa reflexão pela visão da nossa irmã Leda de Almeida Rezende Ebner, que em 2006 ela fez essas interpretações que o Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto nos cedeu os estudos para que nos auxiliasse na interpretação. E ela diz que os que assim fazem, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, estão se esforçando para viver de acordo com sua fé em Deus e nas suas leis. Confiam no seu amor e na sua justiça, e quanto mais imperfeitos, maior é esse esforço de se colocar sobre as leis divinas. Não é por um ato de egoísmo, mas de resignação, de humildade, na aceitação de sua condição de filho de Deus, ainda imperfeito, mas buscando viver de acordo com suas leis. E uma dessas leis é o determinismo da conquista da felicidade e da perfeição possível ao espírito imortal. Para a gente interpretar de forma bem rápida esse trecho da Leda, demonstra que a gente tem que compreender que a nossa capacidade intelectual de compreensão de Deus, que criou tudo o que conhecemos, é muito limitada. Quando a gente interpreta o Livro dos Espíritos, o Evangelho e todo o arsenal que a espiritualidade nos depositou pela doutrina espírita, a gente vê que quando a gente menciona a Deus e estuda a Deus, a gente precisa ter essa consciência de que é uma existência, é um ser infinitamente, incalculavelmente inteligente e incalculavelmente justo. E quando se trata de um ser justo, ele automaticamente é infinitamente amoroso. Então é interessantíssimo raciocinar, e a gente vai continuar com a interpretação pelo nosso companheiro Ailton. Wilton, e para finalizar, nossa irmã Leda diz: enquanto esse espírito está se desenvolvendo, e essa é a condição de todos nós na Terra, é pelo entendimento e aceitação das leis naturais que levam ao que se deve fazer que o homem pode, um dia, alcançar o desenvolvimento pleno das qualificações que Deus colocou em germen em todos os espíritos desde a sua criação. Quanto à última pergunta da questão, se os que assim o fazem podem tornar seus sofrimentos proveitosos para outrem, São Luís afirma que sim, e de duas maneiras. A primeira, de forma material, quando pelo trabalho, suas privações e sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Nessa, vem-nos logo à mente as renúncias que, em geral, fazem os pais para que seus filhos tenham boas condições de vida, enquanto seus dependentes. É um excelente exercício de abnegação que os pais têm a oportunidade de desenvolver em si, com os espíritos a ele ligados por afinidades, para poderem também, agora ou mais tarde, serem capazes de fazer o mesmo a todos os seus próximos. A segunda, talvez, a mais importante, o exemplo que dão, com sua resignação de submissão às leis de Deus, de fé nas suas leis. Exemplo esse que pode estimular outros que sofrem a resignação e a refletirem na maneira como o crente em Deus, na vida futura, na sobrevivência da alma, consegue enfrentar melhor as vicissitudes da vida. O espírita, pelo muito que recebe da doutrina, ao vivenciá-la nas expiações e provas, também pode estimular outros a interessar-se e a conhecer essa doutrina, que faz seu adepto a enfrentar com fé e confiança os sofrimentos difíceis para muita gente. Meus amigos, o espírita tem na doutrina espírita o esclarecimento e o consolo que o ajudarão a atravessar as tempestades com maior segurança. Considerando o período do tempo em que a mensagem cristã se encontra entre nós, entende-se que um esforço maior deva ser levado avante pelos cristãos, notadamente pelo espírita, que detém maiores esclarecimentos sobre as consequências dos seus atos. No sentido de vivenciá-la, tendo em vista esta orientação do apóstolo Tiago: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está em Tiago,
capítulo 1, versículo 22. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão de número 230, é perguntado a Emmanuel: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E Emmanuel responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Oi, eu estou comentando essa pergunta e essa resposta. A iluminação espiritual é um processo natural, assim como nascer e crescer. E não há nada que podemos fazer para obtê-la de maneira rápida. Aliás, saber aceitar o tempo certo das coisas é uma das qualidades daqueles que querem alcançar a paz e a iluminação espiritual. Procurar adquirir conhecimento e práticas que ajudem a exterminar as paixões inferiores. Evitar a ansiedade, ser humilde, admitir para si mesmo que não tem todas as respostas, saber perdoar o próximo, ter empatia por aqueles que sofrem. É através desses exercícios que todos podem alcançar a iluminação espiritual, porque antes de pensar apenas em nós mesmos, devemos procurar o bem-estar de quem está ao nosso redor. É impossível obter paz e calma quando nosso espírito percebe sofrimento ao nosso redor. A alma alcança um estado de maior plenitude apenas quando ela nota que está exercendo seu papel na ordem natural do universo, que é o desenvolver e ajudar a outros a encontrar o caminho, pois todo o universo é interligado. Nada nem ninguém pode viver ou encontrar paz, senão através do amadurecimento e do auxílio ao próximo. A iluminação espiritual é um aprimoramento da alma. Então, Ailton, para a gente fazer um breve comentário sobre essa questão, quando a gente tem contato inicial com o Espiritismo, ele nos transmite um arsenal de informação muito grande sobre a existência da vida, né, através de todo o arsenal a que Jesus também legou à humanidade, e que pode, de maneira direta ou indireta, se a gente não souber dosar esse arsenal de informações, nos causar um trauma interior. Pois pode realmente nos causar, se não um trauma, uma trava ou um certo desespero. Por quê? Porque toda essa informação de imortalidade da alma, de evolução, de desenvolvimento, de reforma íntima, de reorganização interior, isso tudo pode traumatizar a criatura. Em que sentido? Em a criatura pensar que tem que mudar do dia para a noite. E as coisas não são assim. Justamente por existir a imortalidade da alma, ou seja, as coisas não acontecem e não precisam e não tem que acontecer do dia para a noite. Então vamos raciocinar. A gente tem acesso a todo esse arsenal de informações, né? A todo esse desenvolvimento do espírito, a todo esse autoconhecimento. E o Emmanuel fala uma palavra aqui que é de extrema importância, que é bem delicada, que ele fala sobre o autodomínio. E autodominar-se não é no sentido de autoprender-se ou de autoferir-se emocionalmente. Autodominar-se significa autoconhecer-se. Autodominar-se significa frear a nossa ansiedade, frear o nosso desequilíbrio, assim como frear outros sentimentos, que é o egoísmo, a ansiedade e por aí vai. Então é um tema extremamente interessante de ser estudado, de ser trabalhado, de ser raciocinado, e cabe falar aos amigos ouvintes, a quem está chegando, ou quem está tomando contato com o Espiritismo agora, ou mesmo quem já vive o Espiritismo, não sofra por antecipação ou por ansiedade quando se trata de evolução espiritual.
as coisas, somente da gente já ter a serenidade, a capacidade de ter acesso a essas informações e aceitá-las com naturalidade, já é uma grande evolução. Mensagem do dia. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência, todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Momento de oração. Momento de oração. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos abençoe e nos dê muito amor e muita paz. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.